Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! É com muita alegria que começamos esse domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos o dia que o Senhor fez para cada um de nós. Começamos nosso dia com a leitura orante da Palavra de Deus. E também estamos no último dia do Festival das Famílias em Belém, no Pará, na casa, no convento Nossa Senhora do Carmo. Então queremos dar graças ao Senhor por tudo que foi vivido na abertura da sexta-feira, ontem, no sábado e hoje ao longo do dia, todas as graças que ainda vão ser alcançadas nas famílias a partir desse belo final de semana vivido em Deus. Hoje também é 1º de setembro, estamos iniciando o nosso mês e setembro é mês da Bíblia, mês da Palavra. E por isso o convite que eu quero deixar a você é a fidelidade da Lex Divina, da leitura durante a Palavra de Deus. Se no mês de agosto você falhou um pouquinho, você vai se comprometer em setembro, ser fiel a cada dia, porque a igreja nos convida neste mês justamente a nos dedicarmos a essa escuta da Palavra de Deus, a deixarmos que a Palavra de Deus ela venha trabalhar em nosso coração. E também nesse mês de setembro, você tem a missão de comunicar a Palavra de Deus, você tem a missão de levar a Lex Divina, ou de doar uma Bíblia. Que tal doar uma Bíblia para alguém que não tem a Palavra de Deus, para alguém que talvez não sabe, se você não sabe que presente dar, oferta uma Palavra de Deus, oferta a Bíblia. Acho que é o melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa é ser alimentado por esta graça e poder viver fielmente a cada dia essa leitura orante da Palavra de Deus. Então, nesse domingo, nós entramos no 22º domingo do tempo comum, iniciando o mês de setembro, e a gente inicia no dia 1º, né? Nesse domingo. Domingo para nós cristãos é o início da semana, porque é o início em que a gente bebe da Palavra de Deus, a gente se alimenta da Eucaristia para ter forças para viver ao longo de toda essa semana. Então, nada melhor do que começar de fato vivendo e bebendo desta graça. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida, pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os porei em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os vossos povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente essa grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos proponho diante dos olhos? A primeira leitura de hoje, a gente vê as leis, né, e os decretos que Moisés propõe, vai ser para favorecer o povo a conquista da terra prometida. E feliz é sábia a nação com leis que melhoram a vida das pessoas. E é especialmente daqueles que são mais fragilizados, né? Mais fracos, mais necessitados, vai dizer a leitura. Então é muito importante acolher a palavra de Deus e deixar que ela ilumine e conduza a nossa vida, o nosso caminho. E acho que essa leitura é muito propícia para iniciar este mês da Bíblia, esse mês da palavra. E devemos também estabelecer uma amizade, né, solidária entre as pessoas e Deus. Fazer com que as pessoas experimentem essa graça de construir uma relação de amizade com Deus, pois Deus se revela através do povo, né? Através das pessoas. E por isso, nós somos convidados a pôr em prática isso que a palavra de Deus hoje nos orienta. O salmo de hoje é o Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso Monte Santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente.
jamais vacilará quem vive assim. Então, o salmo de hoje é muito bonito. Primeiro, é um questionamento, uma pergunta: Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo? É todo aquele que caminha, que busca o Senhor. Então, nós somos convidados a habitar nesse templo santo, primeiro do coração de Deus, de habitar na casa do Senhor, que é o seu coração. E há aqueles que são chamados a habitar realmente na casa do Senhor, a deixar tudo, são os missionários, os consagrados do Senhor, a deixar tudo para habitar na casa do Senhor e servi-lo diariamente. E aí a leitura, o salmo de hoje, vai dizer: é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua. Como é que nós podemos habitar no coração de Deus? Sendo fiel, né? Não vivendo de forma injusta, não soltando calúnias, mas ao contrário, é aquele que prescruta também o coração do Senhor. Habita no templo do Senhor aquele que não prejudica o seu irmão, ou seja, aquele que não traz o orgulho no coração, a maldade, nem cobre de insulto o seu vizinho, mas honra os que respeitam o Senhor. Então, peçamos essa graça de no nosso coração honrarmos o nosso irmão e fazermos parte desse povo eleito, né, dessa nação, daquele que o Senhor escolheu. E pedimos ao Senhor a graça de não vacilarmos, de não ferirmos o seu coração, mas ao contrário, de abrirmos o nosso coração para a graça de Deus. A segunda leitura de hoje ela é retirada da carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Então, aqui na carta de São Tiago, ele vai nos convidar a acolher e a praticar a palavra de Deus que é proclamada. E não apenas ouvi-la, né? Ela deve nos levar a viver uma vida melhor. Praticar a palavra significa viver uma religião agradável a Deus que deseja a proteção do órfão e da viúva. Na verdade, a verdadeira religião é o compromisso, é o amor fraterno, né, com os pobres, com os fracos, com aqueles que o Senhor nos envia. Então, que a palavra de Deus não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. É isso que São Tiago vai nos exortar neste dia, a receber a palavra com humildade e a implantar no coração dos homens. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem um pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos,
assassínios, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Então, o evangelho de hoje, a gente vai ver os adversários de Jesus, que são os fariseus, né? Aqueles legalistas, né? Os legistas, assim a gente pode dizer, que vão debater com ele sobre a questão do puro e do impuro. As práticas dos fariseus aqui são mais uma questão de higiene e não da pureza do coração. Esses grupos de pessoas procuram maquiar a palavra de Deus com tradições humanas. Em outras palavras, eles procuram manipulá-las para defender seu ponto de vista. E aqui Jesus, baseando-se no profeta Isaías, vai mostrar o risco de honrar a Deus apenas com os lábios, enquanto que o coração fica longe. A maldade está no próprio coração e é nele que nascem a imoralidade e as tramas contra o ser humano. Então, que neste domingo peçamos ao Senhor um coração puro, que o Senhor purifique tudo que pode ser no nosso coração de maldade, tudo que não é um amor fraterno, tudo que não é um amor purificado, para que possamos de fato amarmos uns aos outros sem hipocrisia. Tenhamos um belo domingo neste dia e que Deus os abençoe.